Horóscopo para o dia 6 de março de 2021. Áries ou Carneiro. Neste sábado haverá a tendência de que sua mente esteja confusa em relação a escolhas que tenha de tomar. No entanto, ao contrário do que acontece na maioria das vezes, a dúvida será uma excelente aliada. Isso porque é como se você sentisse, de antemão, que a história estará mal contada e que algo não estará expresso como deveria, e assim as opções onde poderá enxergar facilidades que até alegram seu coração num determinado momento escondam algo que poderá te fazer chorar. Isso não significa que deverá escolher o que te parecer a pior opção, a que não te deixará tão bem assim. Uma coisa é você ser capaz de acessar sua alegria por si mesmo, e seu sentimento te guiar para a melhor escolha, e outra é ser completamente dependente de eventos externos para acessar sua alegria, o que um simples convencimento encaixado por parte de alguém que queira levar vantagem sobre você poderá fazer com que receba o que ele quer, e não o que é melhor para você. Portanto, freie sua impulsividade e haja com cautela. Touro. Você terá uma facilidade incrível para reconhecer sinais neste sábado, mas digamos que seus efeitos possam ser um pouco controversos, onde poderá ser guiado para o que não dá certo ou houve algum tipo de perda. No entanto, isso não significa que será algo bastante ruim, e que deverá fazer de conta que não os viu, mas que essas indicações serão importantes para abrir seus olhos a respeito de situações que estava ignorando detalhes, ao ponto de chegar a tais resultados. Em outras palavras, será positivo ou negativo dependendo da maneira como encarar. Se agir com maturidade, será capaz de reconhecer os erros, e assim conseguir fazer a leitura perfeita do que precisa ser melhorado para que não torne a acontecer, além de poder reforçar outras áreas de sua vida. É como pegar um resfriado, o que pode significar que não está a cuidar bem de sua saúde, e por isso precisa dar mais atenção ao reforço de seu sistema imunológico, além de não se expor às situações que causam a doença nas condições necessárias para que ela se manifeste. Gêmeos. Fique atento neste sábado em relação às suas ideias, pois algumas poderão ser brilhantes, mas acabar por preferir as audaciosas e com poucas chances de sucesso por diversos motivos que, bastando não se levar pelo impulso, conseguirá perceber que há elos fracos que poderão levar a prejuízos, inclusive físicos. Por mais que compreenda que você é responsável pelos seus atos e assuma os riscos, seria uma boa dar uma repensada para avaliar se vale realmente a pena correr. Pegando um exemplo mais corriqueiro, utilizando o Brasil, é natural que em algumas regiões do país, principalmente no Sudeste e parte do Sul, o mês de março ser conhecido como o mês das tempestades, e não é muito difícil presenciar um dia ensolarado, após 20 minutos, ficar com o céu quase preto, anunciando que vem um temporal pesado em questão de minutos. A ideia audaciosa seria, ao ver que a chuva já está se formando, sair sem guarda-chuva acreditando que não vá se molhar, mas se chover, assume o risco de chegar encharcado. Porém, as chuvas desta época costumam provocar alagamentos severos, ao ponto de carros serem arrastados em algumas regiões, sem contar que a quantidade de raios é enorme. Assim, para exemplificar o repensar, seria para tal pessoa interessante cogitar a possibilidade de levar um guarda-chuva, ou no melhor dos casos, se puder ficar em casa e aguardar a chuva e seus efeitos passarem em vez de ceder ao imediatismo. Como eu disse, é apenas um exemplo, devendo ser adaptado para a própria realidade.
Câncer ou Caranguejo. Sua capacidade de julgamento sobre o que estará fora de você estará bastante precisa. Contudo, ela poderá não representar o que está realmente em seu exterior, mas ser apenas o reflexo de seu interior. Nessa brincadeira, poderá não demorar para apontar o dedo a pessoas dizendo que elas estão inquietas, mas não perceber que você mesmo estará tão inquieto, ou talvez mais que os outros, e por isso se sente incomodado. Em outras palavras, será um dia interessante para trabalhar sua autopercepção, devendo se perguntar o que é que o ambiente está a querer dizer sobre você mesmo. Não estranhe-se, como num passe de mágica, ao perceber que está na mesma frequência do que está ao seu redor e decidir se conectar à sua paz interior, todos os conflitos de seu campo de visão também desapareçam, ou que simplesmente você para de ligar, porque saiu da vibe. Aliás, tal atitude poderá ser benéfica para recebimento de notícias agradáveis. É capaz que coisas boas precisem chegar ao seu conhecimento, mas para isso será necessário que tenha a capacidade de acalmar seu coração e sua mente conscientemente. Leão. Você estará com a atenção bastante voltada para o que alegra seu coração, mas não em relação ao que já possui, e sim tudo aquilo que gostaria de trazer para a sua vida. A questão é que não se tratará de ficar apenas sentado, dramatizando a possibilidade de ocorrer ou esperando cair no seu colo porque todas as galáxias giram em torno de você, mas que deverá se mover para ir buscar. Se tiver vontade determinada, será natural que tudo vá se encaminhando para que dê certo, recebendo ajudas inesperadas nos momentos mais oportunos. Porém, se escolher ficar parado, dificilmente haverá a movimentação necessária para a realização por parte dos outros fatores, pois sua inércia apenas emitirá o sinal para Deus, universo ou qualquer outro nome ao qual dá a consciência suprema, entender que você não deseja. Virgem. Neste sábado você poderá querer se lançar de cabeça em algumas experiências que tenha idealizado tanto que criou expectativas demais, e por conta disso vir a se decepcionar por não atender o grau de perfeição que esperava. No entanto, caberá a você ter a maturidade necessária para levantar a cabeça e seguir em frente, além de ser um pouco mais tolerante em relação às situações. Nem tudo precisa ser completamente perfeito, mas o que estiver perfeito poderá ser exatamente o que você precisa, e está tudo bem. Ou então, se for o caso, procure criar sua perfeição, sem precisar depender de outros, já que dificilmente vão atender o que você espera. Se lembre que muitos inventores não são pessoas que criaram algo completamente do zero, e sim que foram capazes de adaptar coisas e situações para atender à própria realidade, e com isso, acabou descobrindo que também há pessoas como eles, que se interessavam pelo mesmo. Em outras palavras, tais situações, se não se deixar levar pela tristeza, poderá servir como abertura de portas. Libra ou Balança. Seu sábado será um dia em que poderá se sentir empacado, ou seja, as coisas simplesmente não andam. No entanto, esses grilhões que vão te prender não são necessariamente externos, mas questões internas que precisará resolver, de preferência cortando. É possível que não venha a perceber direito, mas são seus vícios que o impedem de andar para frente, em especial aqueles que te provocam prazeres imediatos, e nem estou falando da forma, mas da essência. Por exemplo, você tem aquele amigo que sempre atende o que você pede para fazer algo, utilizando suas habilidades de trato com as pessoas para conseguir o que quer, de modo a evitar o esforço,
mas esse amigo faz sempre do jeito dele, que ele sabe fazer, e em algumas situações já não servirá mais. Fazer o corte na forma seria ir atrás de outra pessoa que atenda melhor suas necessidades, mas a essência continua a mesma, ou seja, continua a pedir para outros atenderem suas necessidades. Quando a mudança na essência, você colocando a mão na massa para atender às próprias necessidades daria mais resultado, já que sabe direitinho do que precisa. É apenas um exemplo, devendo adaptar à sua realidade. Quando você muda sua essência internamente para melhor, tudo fora passa a ficar melhor também. Escorpião. Será um dia particularmente interessante, onde não estará muito para fantasias, e sim para a realidade. Por mais que seja incômoda, estará com toda a vontade de resolver as situações de vez, sem deixar para outra hora. E sim, se puder seguir em frente, de modo a resolver o que te incomoda, seria perfeito. Porém, apenas se atente em relação à intenção de dar um jeito, pois você poderá ter resultados diferentes para uma mesma coisa se aplicar intuitos diferentes. Por exemplo, se quiser resolver, mas com o foco de se livrar do incômodo, poderá reforçar tanto que, mesmo dando certo, acabar por remoer o incômodo e vir a criá-lo novamente no futuro. É como aquelas pessoas que terminaram um relacionamento, mas mantêm o vínculo por não parar de pensar no outro, por mais que mal. Pelo contrário, procure fazer com o intuito de ter tranquilidade, de preferência se for capaz de se conectar com a tranquilidade que deseja alcançar, pois será natural que tudo comece a se desenrolar de maneira que chegue a tal fim. Sagitário. Alguma coisa ao qual você tenha bastante apreço poderá sair de sua vida neste sábado, mas que não deverá encarar como algo ruim, e sim como necessário. Em outras palavras, é como se já tivesse cumprido o papel em sua vida, e que a partir de então, tanto você como o que se for deverão seguir cada um seu rumo à evolução. Por mais que seja tentador olhar para o passado e relembrar das coisas boas, desejando que tudo torne a acontecer, ouvindo-a se entristecer por perceber não haver mais a possibilidade, procure agradecer as experiências que teve, se lembrando-o como era quando iniciou o relacionamento e como está agora, percebendo o quanto evoluiu graças a ele. O tempo sempre anda para frente e a vida sempre segue seu curso. Portanto, trate de deixar o que é passado em seu devido lugar, vivendo plenamente o presente e construindo seu futuro. Capricórnio. Neste sábado você poderá estar com sua cabeça cheia das mais diversas vontades, mas o pessimismo que te é característico ser um grande entrave para os ver saciados. Não é que tudo seja tão simples o quanto pareça, pois é bom ter os pés no chão de modo que não venha a quebrar a cara. A questão é que só focar nos problemas dificilmente fará com que encontre saídas para chegar onde deseja, e menos ainda possíveis atalhos. Se quiser algo de coração, se mantenha focado nisso, pois mesmo que obstáculos venham a surgir, será natural que soluções que até então nunca tinha pensado surjam em sua cabeça, de modo que deixe tudo mais fácil. Tudo fica mais difícil quando temos a tendência de criar dificuldades. Aquário. A desconfiança, embora muitas vezes nos seja uma boa amiga, neste sábado ela poderá ser uma adversária de peso para você. Isso porque, de alguma forma, você conseguirá atrair algumas ajudas inexplicáveis, além de tudo acontecendo para dar certo em seu dia. No entanto, devido a algumas crenças limitantes,
não pela intuição. Quando muita coisa começa a correr bem, já vem aquela velha história de que se a esmola é muita até o santo desconfia ou que tudo está bom demais para ser verdade, e assim começar a vibrar que há algo errado e que logo vai dar tudo errado. Pois é, a alimentação desse tipo de pensamento poderá resultar nisso mesmo, pois apenas recebemos o que vibramos, e se passamos a acreditar que o dia vai virar para pior, até agimos de maneira inconsciente para que tudo dê errado, confirmando nossa teoria. Portanto, procure refletir o que é verdade e o que são coisas de sua cabeça, de modo a não transformar um dia que poderá começar bastante positivo num verdadeiro inferno. Peixes. É um assunto um pouco espinhoso, mas foi o que me veio na leitura para falar. Seu sábado poderá ser um dia excelente para a cura a respeito de quem é você, principalmente baseado em questões físicas. Eu digo que é um assunto complicado pois, para quem nasceu majoritariamente saudável, pode ser encarado até como leve, mas quem possui algum tipo de deficiência, a coisa já complica mais um pouco, embora haja aqueles que conseguiram de alguma forma se resolver com isso. A questão é que, não importa se estiver de um lado ou de outro, é quase que natural nossa insatisfação sobre alguma parte do corpo, como cabelo, cor dos olhos, tamanho, pois sempre entendemos que seria melhor se fosse de outra maneira. No entanto, não pensamos que se nascemos de tal maneira, foi porque houve aceitação nossa antes da encarnação. Aliás, isso não é papo espírita, pois há correntes do judaísmo que seguem esse mesmo preceito, onde nossa missão é mostrada à nossa alma antes de nascermos. Em outras palavras, nascemos com tudo o que precisamos em nossa missão. E não estou falando que se alguma coisa nos faz mal, devemos ter plena aceitação, pois há o livre-arbítrio, e podemos fazer o que quisermos, arcando com as consequências de nossos atos. O que quero dizer é que talvez a parte de seu corpo que não gosta, mas que foi dada a você, te dá uma vantagem que até agora não tenha percebido, e que talvez nem perceba por apenas reclamar dela, sem falar que, se você nascesse sem a parte que reclama e com o que agora vê como a ideal, certamente também estaria descontente. A questão é que, se a opção é reclamar por algo estar imperfeito, será natural que aconteçam mais coisas para que continue da mesma forma, com o agravante de espalhar para outras áreas de sua vida que nada tem a ver. Em vez disso, faça o teste de começar a se aceitar mais e agradecer essas mesmas partes neste sábado. Aliás, se puder adotar tal prática por todo o mês de março, melhor ainda. Não dá para obter o melhor se apenas vê o pior. Não dá para ter bênçãos se apenas se amaldiçoa. A partir do momento que virar a chavinha e começar a vibrar coisas boas para essas partes, não seria estranho se começasse a ver os pontos positivos, além de os potenciais ocultos começassem do nada a te surpreender. Pode ser difícil e até mesmo parecer besteira, mas tente. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.